E hoje no Língua Portuguesa vamos falar sobre formas de linguagem. Você aí sabe bem a diferença entre a linguagem culta e a coloquial? Quem vai explicar para a gente em detalhes é o professor Rafael Farias. Acompanhe. Então, eu sou o professor Rafael e foi pedido que a gente conversasse um pouquinho sobre a diferença entre língua coloquial e língua culta, né? Antes da gente conseguir falar um pouco sobre isso, a gente precisa definir com um pouco mais de pontualidade as diferenças entre língua e linguagem, porque foi nos solicitado que a gente conversasse um pouquinho sobre linguagem culta e linguagem coloquial. Então, antes da gente chegar na linguagem, a gente precisa entender o que é a língua. Então, a língua é um instrumento de comunicação que a gente usa, uma ferramenta de comunicação que a gente usa, que tem uma organização gramatical. Quando a gente fala de gramática, você já lembra necessariamente das regras, das situações de emprego que a gente precisou buscar para que aquilo fizesse sentido para pessoa com quem eu falo ou para as pessoas ali para quem eu manifesto a minha interação. Então, a língua é a possibilidade que nós temos de nos comunicar baseando-nos em determinadas regras que façam sentido a nível de comunicação para aqueles indivíduos com quem eu quero falar. Tá? Nesse sentido é que a gente se estende à linguagem, porque a linguagem seria nesse ponto a capacidade que os seres humanos teriam para produzir, para desenvolver e para compreender a língua e as outras manifestações que estejam atreladas a ela. Tá? Como, por exemplo, a pintura, a música, a dança. Então, a língua é um conjunto organizado gramaticalmente de elementos que são estruturados para que tudo aquilo faça sentido na hora que eu vou me comunicar. E a linguagem é a maneira como eu uso essa língua, a maneira como eu consigo expressar essas regras, a maneira como eu consigo colocar esses discursos adiante, a maneira como eu consigo internalizar essas questões. Certo? Então, a gente tem aqui um pensamento que é o seguinte: a diferença entre língua e linguagem é que a língua é a base e a linguagem é a maneira como eu uso, uma das possibilidades que eu tenho de usar essa base, né? De usar essa indumentária comunicativa. Então, nesse ponto, a gente entendendo a linguagem como esse eixo de qualquer forma de expressão, é que a gente chega nas várias possibilidades de uso dessa linguagem. E é aí que a gente tem os encontros tipológicos, que é quando a gente se manifesta linguisticamente a nível culto ou quando a gente se manifesta linguisticamente a nível coloquial. A norma culta é, obviamente, aquela, olha o nome, né? Culto é uma palavra aí que até dá base para cultura e tudo mais. Então, é aquela que tem possibilidades voltadas para as práticas linguísticas que são embasadas ou que são encontradas lá nos textos mais formais. Então, a linguagem culta é aquela possibilidade que eu tenho de uso de um discurso que represente uma comunicação tanto quanto que mais formal, ou seja, uma comunicação com um determinado limite, com uma determinada situação ali em relação ao meu interlocutor, que geralmente vai pressupor um distanciamento. Nesse ponto, a linguagem coloquial não significa necessariamente o contrário da linguagem culta, mas uma outra possibilidade de expressão que pressupõe uma maior proximidade entre os interlocutores. Então, o coloquial, né, de colóquio, de locus e tudo mais, vem desse lugar de fala, de como que a fala está colocada, como que a gente traduz a possibilidade que eu tenho de expressão da linguagem dentro de uma linha mais informal. Por isso que a linguagem coloquial é essa que a gente emprega na nossa rotina, nas situações cotidianas, né, em que não se exige ali um determinado nível de formalidade mais amplo, porque existe entre os interlocutores uma relação de proximidade muito maior. Tá? Então, essa é basicamente a diferença entre linguagem culta e linguagem coloquial. Na linguagem culta, nós empregamos discursos mais formais, discursos figurados ali dentro de um eixo de um interlocutor que está mais distante, e na linguagem coloquial, nós empregamos elementos mais informais, discursos figurados para um interlocutor que esteja mais próximo, né? Com quem eu tenha uma condição de contato mais efetiva, mais eficiente, certo? Tá certo, muito obrigado, professor. Marina, então ficou bem claro, né? A linguagem culta é aquela mais séria, né? A linguagem mais formal. A linguagem coloquial é essa que a gente usa aqui o tempo inteiro, que a gente usa nas nossas relações, mas não se confunda, não é a mesma coisa que falar errado, né?
Exatamente. A gente quer, é claro, estamos em casa, né? Queremos essa proximidade com quem está assistindo a gente. É claro que a gente usa, então, essa linguagem coloquial, mas sempre tentando, né? Falar o mais correto possível. E a gente aprendendo muito aqui também para isso, né? Temos o nosso quadro Língua Portuguesa para isso, para nos ajudar. E aí, a linguagem culta a gente deixa lá para aqueles textos mais formais, enfim. Mas para o nosso dia a dia fica mais tranquilo a nossa linguagem coloquial, né, Wilker? Bom assim? É isso aí, mais leve, né? Mais light também. É isso, gente. Aprendemos um pouco hoje, então, sobre as formas de linguagem. Amanhã a gente traz outra curiosidade sobre a língua portuguesa para você.